Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura, ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. Tu também pode nos acompanhar em tempo real pelo site tve.com.br, ao vivo ou na nossa reprise de segunda a sexta, às 15:01 da manhã. No programa de hoje, nós conversamos sobre o projeto Tainhas no Dilúvio, um filme apresentado em formato de websérie produzido pelo coletivo Catarse de Comunicação. Nesta edição do Estação Cultura, também temos artes visuais com o projeto Casulo e as exposições Metamorfes em cartaz na Casa Musgo e O Relevo no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E começamos conversando sobre a 6ª edição do O Livro na Lomba, que vai distribuir 1000 livros pelas paradas de ônibus da Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. Conosco a Fátima Flores, diretora do IPDAI, para nos contar mais detalhes desse projeto, chegando à sua 6ª edição. Belo projeto, o IPDAI sempre trabalhando com o pessoal daquela comunidade ali, não só, né, e aumentando os espaços, não só da Lomba do Pinheiro, mas indo um pouco além, conforme pode, né, tem condições de abranger a comunidade como um todo, né? Boa tarde, então. Na verdade, para nós é um prazer estarmos aqui. Nós estamos aqui, então, divulgando o projeto Livro na Lomba, na sua 6ª edição, né? O projeto Livro na Lomba, ele se caracteriza por distribuir livros, na verdade, possibilitar o acesso ao livro aos moradores do bairro Lomba do Pinheiro e outros bairros adjacentes. Não esquecendo que a Lomba do Pinheiro é um dos maiores bairros da cidade de Porto Alegre e, por conseguinte, tem uma população muito grande também, né? Então, nós estaremos da parada 1 à parada 21 da Lomba do Pinheiro, nesta segunda-feira, dia 23, que é o Dia Internacional do Livro, distribuindo livro, certo, de literatura, de modo geral, brasileira, estrangeira, livros infantis, livros juvenis. Nós selecionamos 1000 livros de ótima qualidade para distribuirmos para os trabalhadores, pois estaremos fazendo essa distribuição entre 6 da manhã e 8:30 da manhã, que é justamente o horário que o estudante sai para as escolas e o trabalhador também sai. Nós vamos também ficar ali na parada 21, que é o terminal da Lomba do Pinheiro. Naquela região ali se congrega pessoas que vêm do Lami, da Restinga, da Pintinga, do Rincão, de Viamão, ou seja, de diferentes locais e bairros de Porto Alegre, que vão até esse terminal para pegar o ônibus para ir até o centro ou para ir em outros bairros da região norte da cidade, né? Então, como 6ª edição, nós resolvemos continuar com esse projeto, porque os moradores esperam. Então, essa semana nós tivemos muitas ligações de pessoas, olha, vai haver esse ano? Quando que vai ser? Entendeu? Então, tem pessoas que já esperam. Interessante, tem pessoas que já pegaram livros de literatura de anos anteriores, na verdade, e leem os livros e depois comentam, olha, eu li tal livro que eu gostei e tal, aquele outro que eu peguei em assim tal ano. Outra coisa, a pessoa pega o livro e acaba dando para o vizinho, para a vizinha, para a comadre, para o filho. Ou seja, esse projeto é importantíssimo. Porque se a gente considera hoje o valor do livro, na verdade, é um objeto caro ainda, né? Então, e as pessoas, muitas vezes, que moram nesses lugares retirados e distantes, na verdade, não dispõem de recursos para poder comprar um livro. Então, acabam gostando muito desse projeto e pegam os livros e depois vão, muitas vezes, até a biblioteca trocar o livro, na verdade, ou devolver o livro lido. Bom, e esse livro, se a gente for pensar, esses 1000 livros, 1000 exemplares, podem potencializar um número muito maior de leitores, né? Com certeza, essa é a nossa ideia, na verdade, ou seja, a ideia é instigar a leitura, na verdade, que aquele livro ali que nós estamos dando seja na verdade, que ele se multiplique, que a senhora, o senhor, o adolescente, o jovem que recebeu, acabe repassando esse livro para outras pessoas. É verdade. Bom, o IPDAI tem uma série de atividades, né, que ele mantém o Instituto durante o ano todo. Então, essas doações ocorrem durante o ano todo. E de que forma, de onde vêm esses 1000 livros? São comunidade? Qual é a pessoa Isso é muito importante. Esses 1000 livros que a gente vai estar distribuindo no dia 23 são livros doados
por pessoas que já conhecem o projeto, por moradores que conhecem, por amigos da instituição, por voluntários, por parceiros, por livrarias que já conhecem, por entidades como a E-Carta Musical. A E-Carta já conhece o trabalho e faz uma seleção de livros todo mês e doa para o IPEDAI. Então, hoje nós temos uma rede de amigos, de parceiros, de colaboradores que recolhem os livros e doam para o IPEDAI para a gente estar distribuindo nesta ocasião. Bom, importante até, a gente estava conversando aqui, vamos já passar um contato do IPEDAI para quem está assistindo essa matéria, já pensar numa doação para o próximo ano, já que esse ano os livros já estão prontos para serem doados, já que a doação acontece, a ação acontece na semana que vem, na próxima segunda-feira. Qual é o contato do IPEDAI? O contato do IPEDAI pelo site, pode ser, www.ipedai.com.br ou pelo e-mail ipedai@ipedai.com.br. Lembrando que a instituição está sempre aberta para quem quiser fazer a visita e ver os projetos permanentes que estão lá no IPEDAI, né? Com certeza. Quem quiser visitar a escola de música, quem quiser visitar a biblioteca, o museu comunitário, desde já que está convidado. Excelente, Fátima. Obrigado pela tua presença aqui. Vou reforçar, então, o 6º livro na Lombra, para os moradores ali da Lomba do Pinheiro e adjacências. A promoção do IPEDAI, segunda-feira, 23 de abril, das 6 da manhã às 8h30, dos terminais de ônibus das paradas 1 a 21 do bairro Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. Certo? Okay. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, então. E um mural na Rua Garibaldi mostra a cor da arte urbana, trazendo temas que podem dar mais vida às paredes da cidade. Confira aí a matéria. Formado em arquitetura, Renan Kanzi atua com ênfase em arte, direcionando suas obras para questões de representatividade. Com uma plataforma própria, há 6 anos pratica experimentações em linguagens como desenho, fotografia, escultura, instalação, vídeo, grafite e intervenções urbanas. Esse trabalho, eu acho que vários outros trabalhos que eu tento desenvolver no Casulo, eles têm um pouco a ver com o momento contemporâneo que a gente vive. Tenta abordar algumas situações que eu acho que são muito importantes, assim. Esse, especificamente, ele fala um pouco sobre idealização de corpo. Então, a própria ideia de ter um híbrido, né, que é um corpo de pessoa com uma cabeça de animal, eu acho que isso já nos tira um pouco do nosso padrão de o que a gente está acostumado a ver no território urbano, né. E acho que isso é muito importante, assim, também, porque acaba tendo uma representatividade para outras pessoas que não necessariamente seguem um padrão de corpo e de beleza que é muito popular hoje em dia, assim. Apesar de todas as pessoas que moram aqui no prédio terem uma visibilidade interessante dele, ele está na rua e isso gera uma discussão com pessoas que não estão necessariamente preparadas para ter essa discussão. Então é meio que um museu aberto, assim, né? Porque quando tu vai num museu, quando tu vai numa exposição, tu já está preparado para receber ou não aquela arte. Quando tu passa na rua e tu vê alguma coisa, eu acho que é outra relação, assim, te pega de surpresa e isso pode gerar resultados bem interessantes também. Eu me formei em arquitetura, né, algum tempo atrás, então isso também colabora muito para o meu processo de trabalho hoje. O Casulo, ele nasce há uns 4 anos e aí eu tento sempre desenvolver artes que tenham a ver com temáticas bem contemporâneas, assim, para poder tratar um pouco do momento que a gente vive mesmo, né. E trabalhar nesse tipo de plataforma que tem uma inserção urbana, para mim, é tipo a cereja do bolo, é tudo que eu poderia pedir, sabe? Acho que aqui em Porto Alegre é difícil de estar vendo sempre essa arte, talvez pela correria, talvez por conta do espaço. Mas é muito importante a gente parar um pouquinho do nosso dia e observar ao nosso redor para ver qual tipo de intervenção está sendo feita, qual que é essa proposta da intervenção, essa intervenção artística, no caso esse muralismo, né, que a gente executou. Uma curiosidade sobre essa arte em si é que ela foi feita quase que toda em pincel. Então, tipo, não teve spray, teve muito pouco rolo, assim. Então, apesar de ser uma arte muito grande, ela foi toda no detalhezinho do pincel mesmo, né? E essa é a maior arte que eu já fiz até então no Casulo Estratégico. Ela tem uns 20 por 7 de largura. E foi bem desafiador, assim, mas extremamente gratificante, sabe?
Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Na volta, conversamos sobre o projeto audiovisual Tainhas no Dilúvio e ainda te mostramos 2 exposições em cartaz na cidade. Já voltamos. Estação Cultura de volta para falar sobre o filme disponibilizado em forma de websérie Tainhas do Dilúvio, que tem o apoio da Fundação Socioambiental Casa e que foi realizado pelo Catarse Coletivo de Comunicação em colaboração com o Cine Hibisco. No enredo, situações cotidianas servem para reflexão sobre questões socioambientais urbanas. Conosco, o Gustavo Turque, que é o diretor do filme. Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. Pô, sempre massa tá aí, cara. Bom, e a ideia do projeto? O projeto, ele é maior que a própria websérie, o próprio filme, né? O filme, na realidade, ele é um veículo, né, do que a gente planejou executar com o Fundo Socioambiental Casa. Abriu uma linha, um edital que eles disponibilizaram para o Brasil inteiro, né? Sobre a questão da água, a gente pincelou a proposta que eles estavam querendo receber, o tipo de proposta que eles estavam querendo receber. A gente, vamos encaixar isso dentro do que a gente sabe fazer, que é produção audiovisual, produção cultural. Montamos uma ideia de um filme que estaria pendurado dentro de um site com diversos conteúdos sobre a questão da água. E era um momento que eu tinha presenciado um cardume imenso de tainhas dentro do dilúvio. As pessoas, por mais incrível que possa parecer, elas acham que aquilo ali, a maioria acha que é um esgoto a céu aberto, que não tem vida. Tem muita gente aí que até propunha fechar aquilo ali, passar uma avenida por cima, né? E tinha recém-passado, estava naqueles momentos daqueles temporais gigantescos, né? Na cidade, o pessoal sem água, em Porto Alegre, sendo que tinha milhões de litros de água correndo pelas ruas impermeabilizadas e a galera sem água. Não. Todo mundo deve se lembrar aqui de Porto Alegre, desse momento que a gente viveu, né? Esses momentos se repetem. Que vem se repetindo, mas aquele, se não me engano, foi 2016, eu acho, né? Janeiro. Aquele foi muito forte, assim, né? E por semanas, assim, a fio, as pessoas sem água. Aquilo despertou, calhou os momentos, aquilo despertou a gente a montar essa proposta para discutir isso através de uma sátira. O filme é uma sátira, né? Que veio se desenvolver depois a ser lançado, estilo websérie, né? Para que a gente pudesse trabalhar mais pontualmente as temáticas, né? E as potencializasse. A gente está vendo aí o trecho de um dos episódios. Os episódios têm sido lançados um por semana, né? E ele está agora no 6º episódio. Isso, agora amanhã a gente vai lançar o 7º episódio, né? Esse aí é o 6º, esse aí é quando retorna a água, né? Aí é um momento que a gente está discutindo a questão da cisterna, as pessoas estão falando da questão de estar sem água, e a menina que mora no térreo tem uma cisterna. Aí quando a gente lança isso colado na página lá do Tainhas no Dilúvio, que é tainhasnodiluvio.com.br, você vai ver na postagem uma série de links que a gente fez uma pesquisa sobre soluções para a questão da água, sobre como montar a cisterna. Então a pessoa não vai ver só o filme quando acessar ali o site. Vai também ver uma baita de uma pesquisa que a gente fez sobre todas essas questões que a gente vai abordando, né? Como o uso sustentável, nesse caso da água, né? Que a gente está falando sobre questões para te melhorar a temperatura dentro da tua casa, ao invés de simplesmente ligar um ar-condicionado. São coisas que vão permeando toda essa discussão. E aí a gente traz esse conteúdo de projeto a partir desse fio condutor, que é o filme, a websérie, no caso, né? E traz a reflexão, traz solução. E pensando ele enquanto filme, produto audiovisual, ele acaba se fechando num curta-metragem. Então, esses episódios que são lançados semanalmente, eles são bem curtinhos, super fáceis de ser assistido e de ser trabalhado como instrumento pedagógico também, Exato, a gente está tendo retornos já disso, né? Sala de aula desde o jardim maternal, né? Para crianças de 5 a 6 anos. O episódio anterior, o 4º, que é o Tempestade, né? A professora nos mandou uma mensagem, uma foto que ela estava sentada com as crianças, mostrando aquele momento da tempestade, que inclusive para nós foi
bem interessante fazer, porque a gente juntou a linguagem de teatro de sombras naquele episódio, né? E para a criança isso cola muito, e foi um momento que o retorno que nos deram é que discutiram sobre o que acontece, por que falta luz, né? O que é esses momentos de temporal na cidade, e as crianças já vão sendo estimuladas a isso. Por um outro lado, a gente tem um contato de um professor de universidade, né? Se não me engano é da UX, que usou e está usando semanalmente para também tratar a questão da sustentabilidade, do uso da água. Esses retornos para nós, eu acredito que para o Fundo Casa, são excepcionais e mostram que a gente está atingindo o objetivo proposto. A ideia é problematizar uma série de questões que às vezes a gente está no entorno do convívio social e às vezes também o cidadão às vezes parece que não é pertinente a ele, mas que são pequenas mudanças de hábitos que podem ter grandes mudanças. E também trazer à tona a reflexão do que é esse urbanismo desenfreado que a gente vive, né? A questão do concreto pelo concreto e esquecer, de repente, as pequenas áreas verdes numa cidade. Porto Alegre está vivendo isso muito. Entendo, compreendo que precisa ser desenvolvido, precisa se desenvolver, precisam ter empreendimentos que melhorem a vida das pessoas, mas o filme traz também essa discussão, né? Pô, o Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio é cheio de vida. Não faz muito, agora a gente foi filmar uma das cenas dos últimos episódios. Tinha um cardume imenso, mais milhares de peixes embaixo. Até não foi muito bom para nós, vocês vão ver o resultado disso no último episódio. Tá lá, a gente conseguiu filmar esse cardume aí tinha lambari, dava para ver que era um lambari, tilápia, mas milhares, assim. A gente filmou, não tô falando bobagem. A gente filmou as tainhas, nós filmamos também, aparece no trailer, vai aparecer em outro momento. E o nome do filme é Tainhas no Dilúvio, exatamente porque a gente... É uma sátira e tem essa questão dessa dubiedade da palavra tainha, né? Tu chama de bocó, o cara... Antigamente falava isso, o cara é um tainha, né? Aí cola com essa ideia das tainhas e aí a gente brinca com essa questão de que as pessoas não olham para o riacho e acham incrível e tem matérias em jornal que, meu Deus, encontraram um cardume de tainha quando isso é natural. Gustavo, para a gente encerrar, que já estão pedindo para o tempo lá está esgotando. Normal. O dia que o filme estreia, que tu tem uma estreia prevista, né, para o filme enquanto ele inteiro, né? O filme ainda vai levar um tempo, tá? Mas a gente ainda tem mais 3 semanas, mais 3 episódios. Esta quarta e as próximas 2 quartas vão estar finalizando o projeto. E aí, provavelmente, a gente vai dar uma estimativa de quando o filme, porque nós lançaremos o filme, vai sair na sequência. Isso tudo dentro do site tainhasnodiluvio.com.br, no site do Coletivo Catarse, coletivocatarse.com.br, na nossa página de Facebook. Essas coisas estão sendo comunicadas constantemente, assim. Excelente, Gustavo. Obrigado pela tua presença aí. Parabéns pelo projeto. Como o Gustavo falou, o www.tainhasnodiluvio.com.br. Amanhã, quarta-feira, é dia de episódio inédito, inclusive. Certo? Dali, obrigado. Obrigadão. Bom, até o dia 3 de maio pode ser vista na Casa Musgo a exposição Metamorfes, do artista visual Calvin Kubik. Confira na reportagem da Patrícia Salvadori. Desenhos recentes que vêm de um desdobramento de uma mostra anterior fazem referência aos conceitos de mutação e metamorfose das texturas da natureza. O artista Calvin Kubik tem pesquisa relacionada a essa linguagem, que se apresenta nessa exibição como abstrato, corporal e sem limites no suporte. Calvin, como é que tu pode apresentar a mostra Metamorfes? Então, a mostra Metamorfes, ela na verdade é um desdobramento da exposição individual que eu fiz ano passado no Sesc em Lajeado, que se chamava Amalgamorfoses, né? Que os trabalhos partem da formação, quando eles começam a ter forma, leva o nome de morfose. Quando eu começo a fundir as formas, né? Entrar com mais trabalho abstrato, aí se torna amalgamorfose, que dá esse nome para a exposição que eu fiz. E a última parte dessa exposição, eu já estava nesse conceito, nessa alusão à biologia de mutação. Então, esse processo metalinguístico, assim, né, de estar dentro do mesmo trabalho, continuar trabalhando, e de mutação por
por eu pegar fragmentos da natureza, essa coisa do brincar com o figurativo e abstrato, e então, sendo um erro de cópia, né, que a mutação é isso, eu faço essa alusão à biologia. Essa última parte, para essa exposição, em que eu retrabalho alguns, é quando eu começo a experimentar e entrar com um pouco do jogo das cores. Porque como eu trago eu me interesso muito pelas texturas dos animais, da natureza, eu também começo a trazer essa referência de cor, né? Que nem a gente pode ver naquela série ali atrás, que tem a textura da onça, então já trago um amarelo, tem a garça, trago um laranja do bico, enfim, faço essa alusão também a dar uma referência de cor. Enxergar a obra de arte com o toque das mãos é a proposta do trabalho de Lenora Rosenfield para a exposição O Relevo, em cartaz no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Especialista em restauração, Lenora Rosenfield apresenta nessa exposição a tradução em relevo de obras que estiveram presentes ao longo de 10 edições da Bienal do Mercosul. As obras têm as mesmas dimensões e cores das originais e podem ser experimentadas por meio do toque. Eu trabalhei muitos anos como restauradora de obras de arte. Então, tudo que eu fazia era tocar em obras, até para restaurar, né? Então, eu não tenho medo nenhum. Mas eu quis também fazer obras que os outros pudessem tocar, e não só eu, que são aí, no fim, as obras que eu faço. A evolução disso foi que eu me dei conta que as pessoas que têm problemas de deficiência visual também podiam tocar as obras que eu faço. Então o leque foi cada vez mais se ampliando e enriquecendo de usuários. Durante a exposição, os visitantes, deficientes visuais ou não, têm ainda a possibilidade de experimentar a tecnologia de uma luva especial, que traduz as cores em sons. A obra, tu pode tocar com a mão, só com a mão, e a pessoa vai perceber o contorno, a forma e a altura. Cada cor tem uma altura diferente. E depois pode usar na mão também uma luva que na ponta do dedo indicador tem um sensor que diz que cor a pessoa está tocando. E ela tem o som da cor e um som que equivale à cor, como verde é floresta, azul é água. A iniciativa é muito boa porque é isso que se precisa, que seja qual for seja um espetáculo, seja uma exposição, um equipamento, sempre que tiver uma dessas ações culturais é bom que tenha a acessibilidade, que tenha como a gente ter um mínimo de noção. E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra o programa com imagens da cantora Jussara Marçal, que se apresenta amanhã no Espaço Agulha, aqui em Porto Alegre, a partir das 10 da noite. E nós voltamos amanhã ao vivo, a partir das 2 horas da tarde. Tchau, tchau. Oiá, oiá, canto pra quem vem me salvar, o meu canto pra o baluaê, Oxóssi, meu orixá, oiê, oiá, Oxum, minha doce abá, teus encantos para me benzer, benzer também todo o povo do mar. Oiá, oiá, canto pra quem vem me salvar, o meu canto pra o baluaê, Oxóssi, meu orixá, oiê, oiá, Oxum, minha doce abá, teus encantos para me benzer, benzer também todo o povo do mar. Sonhar, viver, sorrir, cantar, é ter prazer